O governo está prestes a aprovar mudanças que vão destruir o teu sonho de ter casa própria, mas para além disso, também arruinar a hipótese de teres filhos. E ainda mais do que isso, tirar direitos básicos aos trabalhadores. E sabes o que é ainda mais revoltante que isto? É que estas decisões estão a ser tomadas por pessoas que nunca viveram com salários baixos, que nunca viveram com rendas altíssimas como as que nós temos agora, nem com o medo de ser despedido de um dia para o outro. Hoje vou mostrar-te neste vídeo como cada medida de algumas que eu selecionei vão impactar a tua vida diretamente. E depois no final o que é que tu me digas aqui em baixo nos comentários se isto é progresso ou é um ataque direto ao nosso futuro. E já agora, se achas que este tema é importante, peço-te para deixares o teu like, deixares também os comentários, como eu te disse, inscreveres aqui o canal, porque isto é mesmo importante. Acho que quanto mais interações, mais este vídeo vai chegar às pessoas. Portanto, peço a tua ajuda nesse aspecto, porque isto é um tema muito, muito importante e muitas pessoas deveriam ouvi-lo. Eu quero começar aqui a falar de um tema que é a habitação, eu já falei várias vezes aqui no canal, mas também a precariedade. Vou-te dar aqui um dado incrível que é quase um em cada 5 trabalhadores tem contrato a prazo. E esta é uma das piores taxas da União Europeia. O governo, em vez de estar a criar estabilidade, o governo basicamente está a aumentar a duração destes contratos temporários e a facilitar despedimentos. Isto significa que basicamente as pessoas vão poder andar cada vez mais tempo na corda bamba sem saber ou sem ter um emprego estável para que possam, por exemplo, com essa segurança, pedir um crédito de habitação. E hoje em dia, menos de 4 em cada 10 jovens até aos 35 anos consegue a aprovação do banco para um crédito de habitação. E com estas mudanças, e o que é que tu pensas bem nisto? Porque ainda vai ser mais difícil tu conseguires ter uma casa. Se hoje há casas a preços absurdos, imagina quando o banco começar a fechar as portas a estes jovens que estão em contratos ainda mais precários do que estão hoje em dia. Isto vai fazer com que mais famílias fiquem presas a arrendamentos extremamente caros e também que mais pessoas comecem a adiar, ou para além das que já estão, não é? O sonho de ter uma casa própria. E isto vai fazer com que o mercado imobiliário se torne ainda mais desigual do que aquilo que já está neste momento. Isto não tem a ver sobre apenas economia, isto também tem a ver com a nossa vida, com a tua, com a minha, porque isto é adiar casar, é adiar ter filhos, é adiar fazer planos, porque o teu contrato pode acabar a qualquer momento, o teu contrato de trabalho. E com isso, e antes de nós aqui dizermos, mas calma, Diogo, há aqui soluções e tal. Lembra-te que, por exemplo, as soluções que existem, para além dos programas municipais, também temos as questões das cooperativas. Mas para além de serem poucas, são muito disputadas, porque há muitas pessoas a tentar recorrer a elas. E sem um emprego estável e sem opções de ficar com ele mais estável, né? Porque com estas medidas que o governo está a apresentar, cada vez vai ser mais difícil, até estas opções vão ficar fora do teu alcance. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre o trabalho remoto e também fiz um vídeo sobre a desertificação que nós temos no nosso país. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui em baixo. E o trabalho remoto era uma das excelentes ferramentas, não só para melhorar o interior do país, não é? Dar mais vida ao interior do país, levar mais oportunidades de trabalho e desenvolvimento para o interior do país, mas também para ajudar na crise da habitação. Muitas pessoas não gostam do trabalho remoto, acham que o trabalho remoto é um privilégio demasiado grande e que as pessoas, todas elas, se deveriam locomover para locais físicos para trabalhar. É uma opinião, tudo bem, não vou contra essa opinião, mas se nós pensarmos de uma forma mais ampla, nós podemos perceber que se nós começássemos com o trabalho remoto a incentivar as pessoas a sair das grandes cidades, isto iria fazer com que a pressão sobre essas grandes cidades, Lisboa, Porto, Braga, entre outras, ficasse mais leve. E ficando mais leve, tu irias ter menos concorrência às casas e continuando, claro, isto não era só a única solução, continuar com a construção, vai baixar preços, vai revitalizar o interior e vai ser uma coisa que iria ser uma base para que realmente as coisas começassem a equilibrar. Nós temos empresas em Portugal que já começam a incentivar os seus trabalhadores a ir trabalhar para o interior com o trabalho remoto, mas depois nós temos aquilo que deveria ser a base das pessoas mais inteligentes do nosso país, que era o nosso governo, e que infelizmente não é, que dão um passo atrás nesse sentido e incentivam as empresas a levar cada vez mais pessoas para o escritório. Mas agora o governo quer remover esta tal obrigação do governo justificar por escrito a recusa do trabalho remoto.
Isso dá carta branca basicamente às empresas para te obrigarem a voltar ao escritório, mesmo que não exista necessidade de o fazer. O resultado disso vai ser mais horas perdidas no trânsito, mais dinheiro gasto em transportes, que isso para o Estado até seria uma coisa boa, não é? Exatamente por isso, se calhar, é que também temos este comportamento. Menos tempo para a nossa família. Por exemplo, vou-vos dar aqui um caso que é Lisboa. Em média, tu para fazeres uma viagem de casa ao trabalho é 42 minutos médios. Isto é um valor médio. 42 minutos de trajeto. Agora multiplique isto por 2 todos os dias, não é? Ir e vir para casa. Porque tu tens que ir para o trabalho, mas também tens que voltar. Portanto, isto começa a ser um absurdo. Quanto mais pessoas se dirigem e locomovem para os trabalhos, mais trânsito vai haver, mais enchentes há nos transportes, porque o nosso governo é muito bom a colocar estas leis e a analisar estas coisas, mas depois esquece que não existe a infraestrutura ferroviária, por exemplo, ou número, se calhar, de autocarros suficiente para a quantidade de pessoas que tu começas a ter nas grandes cidades. E mesmo que tu tenhas, tu daqui a bocado tens autocarros ou comboios a passar de 5 em 5 minutos. Eu acho que isto não vai ser confortável durante muito tempo, mas é a minha opinião e digam-me aqui nos comentários o que é que acham em relação a isto. E agora vem a parte que mais me revolta ainda. Para mim, isto é só e apenas uma questão de falta de empatia de quem está a tomar estas decisões. Porque é um desconhecimento. Tu notas que isto é desconhecimento total de quem está a tomar estas decisões em relação a este tipo de assunto. Porque, quer dizer, eu vou falar por mim. Eu passei por uma questão deste luto gestacional, apesar de não ter usado o tempo da licença. Mas para muitas famílias, isto é uma coisa muito importante, porque eu acho que nem para as pessoas, nem para as empresas isto é benéfico. Para as pessoas que estão a passar pelo processo, emocionalmente e fisicamente super desgastante, e para as empresas vão lá ter uma pessoa que está sem cabeça, que está completamente... não sabe o que é que há de fazer à vida, está a tentar passar por um processo, a entender tudo o que aconteceu, e claramente não vai ser produtivo o suficiente, a empresa vai-lhe estar a pagar um ordenado para a pessoa não estar a fazer nada, ou se calhar até a fazer erros, cometer erros graves dentro do local de trabalho devido a este tipo de pensamento e de lei. Mas em Portugal quer-se tornar isto, para além de se tentar encurtar, colocar isto ainda mais burocrático, principalmente para as mães, que vai ter que apresentar um atestado, mas não sei o quê, para provar que há amamentação. Ou seja, temos que falar que vamos ter que consumir tempo do Sistema Nacional de Saúde, que é o único sítio onde nós podemos ter acesso a esse comprovativo, não é? Para depois entregar no nosso empregador. Ou seja, é tempo perdido, burocracia a mais, porque o nosso país até não é nada burocrático. Em vez de tentarmos aligerar este tipo de processo, não, vamos colocar mais burocracia em cima. Não vejo aqui nada de benéfico, nem para um lado nem para o outro. Muitos comentários que eu vejo e coisas infelizmente, de ministros, não é? Ministras, de que existem muitas pessoas que usam isto para benefício próprio. Há uma coisa que se pode fazer, que se chama fiscalização. Mas o que é que acontece? Fiscalizar dá mais trabalho. Então, como dá mais trabalho fiscalizar, a gente corta e acaba logo com o assunto. Temos todos no mesmo saco e bola para a frente. Depois nós andamos aqui todos a falar sobre a questão da imigração. Mas depois também falamos aqui da questão de não nascerem novas pessoas aqui em Portugal, né? Nós estamos a trazer imigrantes para compensar a falta de natalidade que nós temos, e depois temos este tipo de lei, de regras que estão a tentar ser criadas aqui, que em vez de puxar pela natalidade, facilitar a questão da natalidade, não. Para tu perceberes, estás a ver este vídeo, nós em Portugal temos uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa. Em vez de criarmos incentivos para que as pessoas venham ter filhos ou tenham filhos, não, nós estamos a criar ainda mais medo e mais insegurança em termos de futuro para nós, que queremos ser pais, termos filhos. Trabalho, a gente não sabe se vai ter. O Sistema Nacional de Saúde está como está, grávidas a terem bebés nas ambulâncias. Agora temos aqui a questão de... tu mudas para um sítio e depois já... tudo bem porque podes trabalhar remotamente, depois de repente vem uma nova gestão, já não podes trabalhar, mudaste, agora tens de mudar outra vez. Conheço casos assim. Se tiveres uma questão de perda do feto, perda de um filho, não tens direito a fazer o luto. Mas depois, por outro lado, temos discussões sobre o aborto, porque afinal já é um ser vivo, mas aqui já não conta como um ser vivo. Eu acho que há muita coisa que nós temos que assimilar, que é: pessoal, nós precisamos de bebés, então vamos fazer leis, vamos promover coisas que incentivem as pessoas a ter crianças, para que o nosso futuro daqui a 20 anos, 18, 19, 20 anos, esteja a começar a ser compensado por estas leis que estão a ser tomadas agora. Mas não, o que nós pensamos primeiro é o que é que as empresas precisam,
o que é que a economia nacional precisa, mas as pessoas não interessam. O problema é que nenhum país, nenhuma economia se move sem as pessoas. Diz-me aqui nos comentários o que é que achas sobre isto. Outra coisa que também veio aqui e que eu também comecei a ler muito sobre o assunto foi a questão de recusar, ou seja, não podes recusar trabalho noturno ou trabalho aos fins de semana para quem tem filhos pequenos ou com deficiência. Logo aqui temos um problema grave. O primeiro é este caso. Crianças com deficiência, eu acho que isto diz tudo. Aquela parte de empatia que eu falei há pouco é exatamente isto. Isto não é apenas um detalhe legal, isto é uma forma de tu destruís o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de milhares de famílias. E depois num país em que tu tens um déficit de 15 mil vagas para creches e mensalidades que podem chegar até aos 500 euros, esta medida obriga os pais a pagar ainda mais para alguém que cuide dos seus filhos nesses horários. E depois é assim, não estamos só a falar de dinheiro, estamos a falar também da perda de tempo, da perda da esperança, da perda de momentos únicos que vocês podem ter com os vossos filhos. Imagina, passares uma semana inteira sem veres o teu filho acordado. Imagina um bebê que só vê os pais aos fins de semana totalmente exaustos. Isto simplesmente não é uma vida familiar, isto é sobrevivência autêntica. Pois isto não é só os pais que estão a sofrer com o facto de não poderem ver os seus filhos a crescer. É também as crianças que vão crescer com menos apoio emocional e estabilidade. Os estudos mostram que os horários irregulares afetam o desempenho escolar, por exemplo. Aumentam o stress familiar e prejudicam a saúde mental dos pais. E depois há também um impacto mais direcionado nas próprias mães, que historicamente são elas que até que acabam por abdicar do emprego, por exemplo, ou reduzir horas para compensar estes horários. E isso aprofunda ainda mais a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Agora, o que é que penso nisto numa forma de conexão? E isto está tudo ligado umas coisas às outras, porque contratos precários, despedimentos fáceis, menos teletrabalho, menos apoio à parentalidade, horários impossíveis, um ataque coordenado basicamente à nossa qualidade de vida. E depois isto ataca não só a qualidade de vida hoje, mas vai afetar o futuro de quem trabalha e vive em Portugal. O governo neste momento está-lhe a chamar modernização, não é? Mas eu gosto de chamar isto de uma precariedade com gravata. E se hoje nós vamos passar por cima destas medidas como se fossem apenas pequenos detalhes, amanhã podemos acordar num país em que basicamente viver com dignidade é apenas um privilégio para poucas pessoas. Mais ou menos o que está a acontecer com a habitação neste momento, em que poucas pessoas conseguem ter uma casa em condições, mas como quem lidera este país consegue ter mais e melhores condições e cada vez mais, todo o resto do nosso povo continua a olhar para isto como deixa andar, olha, vamos ver o Benfica, vamos ver o Sporting, vamos ver o Porto e deixamos andar isto. A realidade é que quanto mais isto andar, pior vai ser para nós, pior vai ser para o futuro do nosso país, pior vai ser para os nossos filhos, caso já tenhas. Eu ainda não tenho, gostava de ter, mas seriamente começo a ponderar se o tenho cá em Portugal ou me vou embora para outro país em que tenha mais condições para o criar, eu para o criar e também ele para ter outro tipo de oportunidades. Ou quer saber da tua parte, concordas com estas mudanças ou achas que estamos a destruir qualquer hipótese de viver com dignidade em Portugal? Deixa aqui o comentário, quer saber aquilo que tu achas sobre este assunto, que eu acho que esta discussão é muito importante e é importante cada vez mais termos conhecimento e consideração sobre tudo o que acontece no nosso país e que nos afeta a cada um de nós e às nossas vidas e à vida especialmente dos nossos filhos, porque mesmo que tu não concordes com o teletrabalho, isso pode afetar a tua vida num futuro próximo por causa da densidade populacional, caso queiras mudar de casa porque tiveste mais um filho ou outra coisa qualquer. Portanto, quero ouvir a vossa voz, não quero que fiquem em silêncio, portanto, deixa aqui o comentário, deixa também o teu gosto, subscreve o canal e vou deixar-te aqui mais um vídeo para tu veres a seguir e vemos no próximo.